Olá, eu sou Tássia Corsa, sou enfermeira acupunturista e antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal. Toda semana tem vídeo novo, toda semana estou trazendo novidades para vocês sobre medicina chinesa. Então, para quem gosta dessa área, aqui é o seu lugar. Fique aqui comigo e compartilhe com mais pessoas. Então, essa semana eu ainda estou dando continuidade lá na teoria do Yin e do Yang que eu falei há 2 semanas atrás. Hoje eu quero trazer para você quais são as características de um paciente em que a energia Yang se sobressai sobre ele. Como eu disse, e eu quero bater sempre nessa tecla com vocês, porque não existe um paciente que seja só Yin e não existe um paciente que seja só Yang. O Yin e o Yang, eles devem caminhar juntos para que a gente tenha, uma função legal aí do nosso organismo. O nosso organismo precisa dessas duas energias, mas em alguns momentos ou o Yin ou o Yang vai se sobressair sobre o nosso paciente. E é aí que a gente tem que ficar atento, para essas características, para a gente tratar o nosso paciente de maneira correta, para que a gente ofereça aí para ele um tratamento de qualidade, porque é isso que o nosso paciente busca e é isso que a gente tem que dar para ele. Nunca a gente deve visar só o lucro ou visar só tratar aquele paciente de qualquer maneira, tá? O nosso paciente é único e a gente deve se doar o melhor possível aí para ele. Então vamos lá, como que é a característica de um paciente Yang? Como eu disse, o Yang, ele é a energia, ele é a força, ele é o dia, ele é o sol, ele é o calor, ele é fogo. Então é um paciente que ele chega para você geralmente com a face avermelhada, é um paciente super corado, é um paciente agitado, ele chega super agitado e senta e se mexe o tempo todo durante a consulta, ele fala que ele não consegue ficar quieto, é um paciente que fala muito. Esse paciente geralmente ele te interrompe várias vezes durante a consulta para ele falar. Ele tem essa característica, ele fala muito, Ele tem aí essa característica mesmo de falar e querer falar o tempo todo. É um paciente que se mexe muito, é um paciente que fala para você que não tem sono, ele não dorme bem. Geralmente a insônia ela tá assim relacionada, um pouco desse calor vazio que a gente fala, o calor em estado de vazio, Então, é um paciente que não dorme bem, é um paciente extremamente agitado, é um paciente que fala que ele faz muitas atividades porque ele quer, ele não consegue ficar parado. É um paciente que geralmente em relação às emoções ele fala que ele explode, que ele fala tudo com as pessoas e que ele não engole sapo e é isso e é aquilo. Então, você já consegue identificar esse paciente de longe, desde o momento que ele chega para você, ou às vezes até no momento em que ele agendou a consulta, você já consegue perceber. Geralmente também esse paciente ele pode relatar para você que ele faz uso de algum ansiolítico, As pessoas hoje em dia, elas têm essa característica de falar que são ansiosas. Eu sou muito ansiosa e eu tomo remédio, eu faço isso. Como eu já disse também em alguns vídeos, infelizmente, muitas pessoas elas deixam para procurar o tratamento de acupuntura como a última opção. Isso não deveria ser, A acupuntura deveria ser, sim, a primeira opção, para nós, porque ela faz, além, da gente tratar a doença, a gente vai promover saúde, E a gente promove aí qualidade de vida, então não deveria ser a última opção, mas infelizmente e é a nossa realidade, isso acontece muito. Então esse paciente vai falar assim para você: nossa, eu já tomo 2 remédios para ansiedade, eu tomo remédio para dormir, essa é a minha última opção. Então você já percebe que esse paciente ele tem uma característica Yang aí, mais elevado, E o que acontece? É um paciente que ele tem a característica do fogo, Essa característica Yang. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber identificar aí nesse paciente se é realmente o Yang que está muito elevado, Se é o Yang que ele subiu aí na margem, ou se é o Yin que diminuiu e aí o Yang prevaleceu mais elevado. Porque existe essa diferença. Quando o Yang cresce, a gente tem a ascensão do Yang, então a gente tem síndromes de fogo. Geralmente é um paciente que ele tem muita tonteira, porque vamos pensar aí, O Yang subindo, ele tende a ir para onde? Para cima. Então é um paciente que tem muita tonteira, é um paciente que tem muita cefaleia, dor de cabeça, geralmente em pontadas, Esse paciente ele vai te demonstrar isso.
Então, o Yang é a ascensão do Yang. Então, quando esse paciente tem essas características, né? Obviamente, a gente não olha isso isoladamente, a gente tem que associar com outros sinais e sintomas aí durante a anamnese, mas aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar uma baixada nesse Yang. Eu gosto muito do ponto VG20, gente, que fica aqui no ápice da cabeça. Ele em sedação, ele dá uma baixada aí no Yang, né? Ele tira um pouco esse Yang do alto e leva lá pro baixo, tá? Dá uma circulada muito boa. IG4 em tonificação, F3 em sedação também, dá uma circulada geral. Gosto do ponto VB34 em sedação porque limpa o canal da vesícula. Então, aquele paciente que tem muita cefaleia é um ponto muito bom, tá? Para nós utilizarmos. E aí a gente tem que ficar de olho nisso, se realmente é a ascensão do Yang ou se foi a diminuição do Yin. Quando existe a diminuição do Yin, o Yang ele está no seu ponto correto, é o Yin que está faltando. Então, como o Yin ele está em deficiência, o Yang se sobressai. E aí a gente tem a síndrome que a gente fala calor em estado de vazio. Não significa que o Yang está em excesso, é o Yin que está abaixo. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Tem que nutrir o Yin do meu paciente. Pacientes com insônia, geralmente são pacientes que tendem a ter deficiência de Yin, da energia Yin. O Yin, ele prevalece à noite, o Yin é para o descanso, o Yin é a noite, é o dormir, que a gente fala, é o descanso. Então, um paciente que não consegue dormir, geralmente ele tem deficiência da energia Yin. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nutrir o Yin do meu paciente. Qual o ponto que eu uso hoje que ele é primordial para a gente nutrir a energia Yin? BP6, tá? Baço pâncreas 6 em tonificação. Ele nutre o Yin geral, é um ponto muito bom, muito utilizado. F8, né? Fígado 8 também em tonificação vai nutrir o Yin do fígado, gente. Ele é muito bom, ele nutre o Xue do fígado também. Então ele é muito bom, é muito utilizado. Gosto muito de C7 também, tá? Em tonificação, que é ponto fonte do coração aí. C3 também, né? C3 em sedação é um ponto que vai me ajudar muito, principalmente na questão de ansiedade aí do meu paciente. Então, essas são algumas dicas que eu estou dando para vocês. Eu espero estar ajudando você de alguma forma. Esse paciente, como eu disse, a gente consegue, né, identificá-lo de longe. A gente já consegue ver esse paciente, ó, ele tem característica mais relacionada ao Yang. Então, eu tenho um paciente que tem características mais relacionadas ao Yin. Então, isso já vai me dando uma clareza aí do que eu devo tratar, de como que vai ser o diagnóstico desse meu paciente, tá bom? Espero ter ajudado você de alguma forma e nos vemos em breve.